Existem lugares onde a maioria quebra, situações onde a mente cede, o coração vacila e a vontade se desfaz como névoa ao sol. Nessas horas, as palavras desaparecem, as máscaras caem, e só permanece aquilo que é verdadeiro. Enquanto muitos se afogam no desespero, o estoico respira fundo e caminha. Não porque é insensível, mas porque é treinado. Treinado para suportar o que o mundo considera insuportável. Treinado para encontrar paz onde outros só veem caos. Hoje você vai conhecer 10 lições estoicas que te tornarão uma rocha em meio às tempestades. Um ponto de equilíbrio num mundo que grita por fuga e distração. Se você está cansado de ser dominado por emoções que te enfraquecem, escreva nos comentários: eu escolho ser inabalável. Essa frase não é um desejo, é um compromisso, um pacto com a sua própria alma, uma recusa a viver ajoelhado diante dos ventos da vida. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é um martelo forjando caráter. Cada ideia é uma âncora no meio da tempestade. E cada vídeo é um passo firme na sua jornada de paz, equilíbrio e poder interior. Respire fundo. O que você vai ouvir agora é um espelho, um chamado, um despertar. Lição 1. Controle o que está ao seu alcance. Epicteto ensinava que a chave da liberdade está em distinguir o que depende de nós daquilo que não depende. Pessoas fracas se desesperam tentando controlar o incontrolável. O humor dos outros, os eventos imprevisíveis, os resultados que escapam como areia entre os dedos. Elas vivem como folhas ao vento, reagindo, temendo, esperando. Perdem energia tentando mudar o mundo, mas não movem 1 centímetro dentro de si. O estoico, ao contrário, finca os pés no chão da realidade. Ele não luta contra o que está além de seu domínio. Ele age sobre o que está ao seu alcance, e é aí que reside sua liberdade. Sua mente, sua atitude, suas palavras, sua disciplina. Esse é o seu território. Fora disso, tudo é ruído. Quando você foca no que pode controlar, o caos lá fora se torna irrelevante, porque a verdadeira tempestade nunca esteve do lado de fora, sempre foi interna. E ao conquistar o próprio domínio, você não apenas encontra paz, você se torna paz. Paz não como ausência de conflito, mas como clareza sobre onde começa e onde termina seu poder. Você não é responsável por tudo que te acontece, mas é totalmente responsável por como escolhe responder. E nisso reside sua força, nisso se forja o estoico. Lição 2. Treine a adversidade antes que ela chegue. Sêneca escreveu: a sorte favorece a mente preparada. O estoico não espera a tempestade para começar a construir seu abrigo. Ele antecipa o sofrimento, ensaia a perda, simula a escassez. Não por masoquismo, mas por sabedoria. Essa prática tem nome: praemeditatio malorum, a meditação antecipada dos males. Trata-se de imaginar o pior, para que quando ele chegar, não te destrua. Pessoas frágeis são eternas surpreendidas. Vivem na ilusão de que tudo seguirá conforme o desejado. E quando o mundo mostra sua face cruel, porque sempre mostrará, elas ruem, se desesperam, se revoltam, se perdem. O estoico, por outro lado, já visitou o inferno em pensamento. Já se imaginou sem recursos, sem aplausos, sem saúde, sem apoio. E ao fazer isso, descobriu algo poderoso. O medo diminui quando o enfrentamos por dentro, antes que a realidade o imponha. A mente treinada não se rende facilmente. Ela já sangrou em silêncio para não sangrar em público. Antecipar a adversidade é como vacinar a alma. Você não elimina a dor, mas a enfraquece.
E quando ela finalmente vier, como sempre vem, não encontrará um espírito vulnerável, mas um guerreiro silencioso, preparado, frio, firme. A maioria quebra porque acredita que a vida deve ser gentil. O estoico sobrevive porque treinou até mesmo a brutalidade. Lição 3. Sofra com dignidade. Dizer que o sofrimento faz parte da vida é banal. O verdadeiro desafio é sofrer com dignidade. Pessoas frágeis acreditam que a dor justifica qualquer descontrole. Gritam, se afogam na autopiedade, esperam que o mundo pare para cuidar de suas feridas. Mas o estoico entende que a dor é inevitável e que a forma como lidamos com ela revela o que somos de verdade. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te fere, a dor não se deve à coisa em si, mas ao teu julgamento dela. E esse julgamento está em teu poder. Ou seja, o sofrimento bate à porta, mas quem decide se ele entra e destrói tudo é você. A alma não precisa ser arrastada junto com o corpo. Você pode sentir a dor sem permitir que ela te possua. Sofrer com dignidade é reconhecer a dor, mas não se tornar refém dela. É não usá-la como desculpa para ferir os outros. É manter o silêncio quando tudo em você quer gritar. É carregar o fardo sem transformar isso em espetáculo. O estoico não nega o sofrimento, ele o eleva. Transforma a cicatriz em sinal de coragem. Transforma a queda em aprendizado. Transforma a perda em clareza. Paz não é ausência de dor. Paz é a capacidade de permanecer inteiro, mesmo em pedaços. Quem aprende a sofrer com dignidade descobre uma força que o mundo não entende, mas respeita. Se essas palavras estão tocando algo que estava adormecido dentro de você, não ignore. Mostre ao mundo e a si mesmo que você está desperto. Curta este vídeo. Escreva nos comentários qual dessas lições mais te confrontou e compartilhe com alguém que está se perdendo no meio da dor. Inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, não entregamos consolo, entregamos consciência, não buscamos seguidores, buscamos vigilantes de si mesmos. Homens e mulheres dispostos a se reconstruir por dentro. Cada vídeo é mais do que conteúdo, é uma fornalha onde o caráter é testado. Uma bússola para quem se recusa a viver no piloto automático. Lição 4. Mantenha a disciplina quando a motivação morrer. Motivação é instável. Vem e vai como o vento. Hoje acende um fogo, amanhã desaparece sem deixar rastros. Pessoas frágeis constroem suas ações sobre esse terreno volátil e por isso não sustentam nada. Vivem esperando o momento certo, o sentimento certo, a inspiração certa. E enquanto esperam, a vida passa. O estoico, por outro lado, sabe que a disciplina é soberana. Ela não depende do humor, ela não pergunta se você está com vontade, ela apenas exige que você apareça. Marco Aurélio levantava cedo, mesmo exausto, e escrevia para si mesmo: você nasceu para ficar aquecido sob as cobertas ou para cumprir seu dever como ser humano? Ele sabia que o conforto enfraquece, que ceder aos impulsos é ceder à própria ruína. A disciplina é o que resta quando tudo o mais falha. Ela é a ponte entre quem você é e quem você diz que quer ser. E cada vez que você age sem depender da vontade, você fortalece esse músculo invisível que sustenta os grandes. Porque no final, não são os motivados que vencem, são os disciplinados. Pessoas fracas esperam sentir. O estoico simplesmente faz, com frio, com medo, com dor, porque sabe que a constância é a verdadeira força e que uma vida poderosa é feita de pequenos atos repetidos com grande firmeza. Lição 5. Mude a percepção, não o mundo. A maioria das pessoas vive tentando corrigir o mundo. Querem que os outros mudem, que a sorte mude, que a realidade se dobre aos seus desejos. E quando isso não acontece, e raramente acontece, vem a frustração, a raiva, a desistência. Mas o estoico aprendeu algo que muda tudo.
O mundo externo é neutro. O que o torna insuportável ou suportável é a lente com que o enxergamos. Marco Aurélio escreveu: a vida é opinião. As coisas não têm em si mesmas o poder de nos perturbar. Só nossa interpretação lhes confere esse poder. Essa é uma das ideias mais libertadoras e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras do estoicismo. Porque ela tira o foco da mudança externa e joga toda a responsabilidade sobre você. Pessoas fracas dizem: isso me irrita, isso me destrói, isso me impede. O estoico diz: eu me permiti irritar, eu interpretei como destruição. Eu escolhi ver isso como obstáculo. É claro que há dor real, injustiças reais, perdas reais, mas mesmo nessas situações, ainda há algo que ninguém pode tirar de você: o poder de escolher como vai encarar o que te aconteceu. Você pode ser ferido, mas não precisa ser destruído. Pode ser frustrado, mas não precisa ser vencido. Pode ser surpreendido, mas não precisa ser dominado. Mudar a percepção é um ato de poder interior. É colocar-se no centro da tempestade com serenidade no olhar, enquanto os outros se debatem contra os ventos. O mundo continuará sendo o que é, mas você pode se tornar alguém que não depende mais dele para ter paz. Lição 6. Aceite a morte todos os dias. Pessoas fracas evitam pensar na morte. Fogem desse pensamento como se ele pudesse ser adiado pela negação. Vivem como se fossem eternas e por isso desperdiçam seus dias com distrações, orgulho, conflitos pequenos e desejos vazios. O estoico, ao contrário, carrega a morte no bolso, não como um peso, mas como um lembrete. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: você pode deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você pensa, diz e faz. Essa consciência não paralisa, desperta. Porque quando a morte é uma presença constante, a vida se torna urgente. Aceitar a morte é a mais brutal das verdades e, paradoxalmente, a mais libertadora. Quando você compreende que cada palavra pode ser a última, cada gesto ganha valor, você passa a escolher com mais sabedoria onde coloca seu tempo, sua atenção, sua energia. O supérfluo perde importância. O essencial se revela. A morte não é inimiga, é espelho. Ela te mostra o que realmente importa e te obriga a perguntar: se hoje fosse o último dia, com quem eu falaria? O que eu deixaria de adiar? O que eu carrego que não vale mais o peso? Pessoas frágeis temem o fim. O estoico o honra, não porque deseja morrer, mas porque sabe que só quem aceita o fim consegue de fato viver com profundidade. Se essas lições estão mexendo com algo profundo em você, não se afaste. A transformação começa quando você permanece. Curta este vídeo, comente o que mais te tocou até aqui e envie para alguém que precisa acordar para a realidade da própria existência. Cada compartilhamento é uma centelha que pode acender outra alma, e cada palavra aqui é um passo no caminho da consciência. Lição 7. Não reclame, transforme. A reclamação é o hino dos fracos. É a linguagem de quem desistiu de agir, mas ainda precisa culpar alguém. Pessoas frágeis reclamam do tempo, da política, da família, do passado, do cansaço, da sorte. Reclamam porque é mais fácil despejar a responsabilidade do que carregá-la. Mas a verdade é simples e brutal. Ninguém que reclama se move, e ninguém que se move precisa reclamar. O estoico cala onde muitos gritam, age onde muitos se lamentam. Ele sabe que cada queixa é um desperdício de energia, uma confissão de impotência, um gesto de rendição. E rendição não faz parte do seu vocabulário. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e tudo correrá bem. Isso não é conformismo, é lucidez. É reconhecer o que não pode ser mudado e focar toda a força no que pode. Aceitação não é passividade, é estratégia.
E a ação silenciosa é a arma do forte. Você quer mudar algo? Comece mudando a forma como você age diante disso. Se não pode alterar o cenário, altere sua postura. Mas não reclame. Porque cada vez que você reclama, você se afasta um passo da solução e se aproxima da amargura. O estoico entende que o mundo não deve conforto a ninguém, e mesmo assim, ele ergue, constrói, melhora, sem exigir aplauso, sem precisar de plateia. A transformação começa no silêncio, e a verdadeira força mora onde ninguém ouve, mas tudo muda. Lição 8. Esteja sozinho sem se sentir solitário. Há um vazio que muitos temem mais do que a própria dor, o silêncio da solidão. Pessoas frágeis precisam de barulho, precisam de telas, vozes, confirmações externas. Não suportam estar consigo mesmas, porque mal se conhecem. A solidão para elas é um castigo, porque quando se calam as distrações, sobram os fantasmas. O estoico vê diferente. Ele sabe que o homem que não consegue suportar sua própria companhia jamais será livre. Marco Aurélio, imperador de Roma, cercado por servos e poder, escrevia todas as noites, não para os outros, mas para si. Para ordenar os próprios pensamentos, para encarar suas próprias sombras, para manter o autocontrole diante de um império que poderia corrompê-lo. A verdadeira força não está em estar cercado, mas em estar inteiro quando se está só. A solitude, e não o isolamento, é o território onde o estoico se forma. Ali, ele ouve sua consciência sem interferências. Ali, ele examina seus erros com coragem. Ali, ele se reconstrói, longe das máscaras que o mundo exige. Estar só é o teste final. Porque se você precisa dos outros para não se perder, então nunca se encontrou. E se nunca se encontrou, viverá como uma sombra, sempre à espera de alguém que te diga quem você é. Aprenda a estar só, não como quem foge do mundo, mas como quem se prepara para enfrentá-lo de verdade. O estoico que domina o silêncio, domina qualquer multidão. E quem encontra paz na própria presença, jamais será escravo da ausência de ninguém. Lição 9. Sirva a algo maior do que você. Pessoas frágeis vivem para si. Querem conforto, reconhecimento, segurança e nada além disso. Vivem centradas em seus desejos, suas dores, seus medos, como se o mundo girasse ao redor do próprio umbigo. Mas esse tipo de existência é frágil, limitada, insustentável. Porque quando tudo o que importa é o eu, qualquer abalo pessoal se torna uma tragédia absoluta. O estoico olha além. Ele entende que a verdadeira paz nasce quando deixamos de ser o centro do universo e passamos a servir algo maior, uma causa, um valor, um princípio. A busca pela virtude, pela justiça, pela verdade, isso é maior do que qualquer dor momentânea. Sêneca dizia: vivemos para os outros, ou ao menos devemos fazê-lo, se quisermos viver para nós mesmos. Essa não é uma lição moralista, é um chamado à grandeza. Porque servir a algo maior dá sentido até ao sofrimento. Transforma a dor em oferenda, transforma a vida em legado. O estoico sofre, mas não se fecha. Ele sente, mas não se isola. Porque sabe que seu papel no mundo não é apenas resistir, mas também contribuir. Mesmo ferido, ele se levanta para carregar outros. Mesmo cansado, ele continua, porque alguém o observa, e isso o torna ainda mais forte. Você quer encontrar paz? Pare de se perguntar o que o mundo te deve, e comece a se perguntar: o que eu posso oferecer ao mundo, mesmo assim? A resposta pode ser a diferença entre uma existência comum e uma vida que realmente valeu a pena. Lição 10. Não busque a paz. Construa. Pessoas frágeis vivem em busca da paz como quem persegue um sonho distante. Esperam encontrá-la quando tudo estiver no lugar, quando tiverem mais dinheiro, mais tempo, mais controle, menos dor.
Mas essa paz que depende das circunstâncias não é paz, é ilusão. Porque o mundo nunca estará completamente calmo. A vida nunca será plenamente previsível. Sempre haverá algo fora do lugar, algo que ameaça, algo que falta. O estoico não busca paz fora. Ele constrói paz por dentro, tijolo por tijolo. No silêncio das madrugadas em que levanta para enfrentar o que teme. Na escolha consciente de calar quando poderia explodir. Na decisão firme de cumprir o dever, mesmo sem vontade. Marco Aurélio enfrentava guerras, traições, perdas, e ainda assim escrevia: encontre repouso na alma, se possível, em toda parte, se não, em ti mesmo. Ele sabia que a paz verdadeira é uma obra interna. Não se encontra, se constrói, e se reconstrói todos os dias. Construir paz é levantar um templo dentro de si no meio da guerra. É manter o fogo aceso mesmo quando o vento tenta apagar. É saber que cada ato de virtude, por menor que pareça, fortalece os alicerces da sua alma. Pessoas fracas esperam a calmaria para viver bem. O estoico vive bem mesmo em meio à tempestade. Porque sua paz não depende do mundo. Ela é o que ele se tornou. Você acaba de atravessar 10 lições estoicas que não são apenas ideias, são ferramentas, armas silenciosas para forjar caráter, mapas para construir paz onde outros só enxergam ruína. Cada uma delas te chama para uma escolha: continuar sendo refém das emoções ou se tornar senhor de si. O estoicismo não promete uma vida sem dor. Ele oferece algo mais valioso: a capacidade de permanecer inteiro enquanto tudo ao redor se desfaz, de ser uma presença firme onde muitos desaparecem, de encontrar propósito onde outros só veem sofrimento. Se alguma dessas lições te tocou, volte a elas, não para memorizar, mas para aplicar. Porque o que transforma não é o que você ouve, é o que você pratica, em silêncio, longe dos olhos quando ninguém está vendo. A verdadeira força não grita, ela permanece. Até o próximo vídeo.